Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem. A principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões. 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross. O consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando no nosso podcast de educação, Escola em Voz. Estamos aqui reunidos para mais um episódio especial nesta série que fala sobre vestibulares e Enem, sempre na companhia do meu amigo, meu irmão camarada, meu parça, Anderson Gross. Bem-vindo, Anderson, como você está? Eu sempre me sinto muito bem-vindo, especialmente quando você me acolhe tão bem assim, né? Nesse espaço. Eu sou carinhoso com você. Eu sei disso. E hoje, né, seguindo aí todo o que, vamos dizer, né, os preparativos do Escola em Voz para esse momento especial, nós começamos, né, essa temporada aí de episódios de Vestibular Enem falando de um assunto que todo mundo nesta semana tá mergulhado. Nesta semana, considerando que hoje, dia 3 de novembro de 2025, semana que antecede aí... É domingo, dia 9 agora. A primeira prova do Enem. E para isso temos uma convidada ilustríssima aqui para conversar conosco sobre a redação do Enem. Um tema que ainda não abordamos no podcast. Já, com Laura. Abordamos, mas aí pegamos linguagens, pegamos foi mais um amplo. mais genérico, até nem entramos tanto na redação, se tu olhar o episódio. Não, eu olhei o episódio, eu tava no episódio. Eu sei que tu não tava. vi o episódio. Mas se tu tiver a oportunidade de assistir... De novo? Assiste, pô. Mas hoje temos aqui uma convidada ilustre, uma professora doutora Débora Facim, professora de redação de cursinhos e colégios aqui da Grande Florianópolis. Também acho que mais vale ela fazer a sua apresentação, né? Uma breve apresentação do seu currículo, professora doutora em letras, né? Acho que vale Pela Universidade de Passo Fundo. Olha só, pela UPF. Maravilha. Bem-vinda, professora. Obrigada, Rony, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. A minha formação, então, sou formada em letras, né, graduação em letras, com mestrado e doutorado em letras, com especialização aí, especificamente na linha do texto e do discurso, na constituição do texto e do discurso. E trabalho muito nessa linha com discurso, com texto, com produção de texto envolvendo a cultura, né? Eu sou aí uma apaixonada por linguagem, por samba, por carnaval e escola de samba. Os meus estudos sempre direcionados, então, aí a essa relação entre língua, símbolo, cultura, né? E aí venho atuando em sala de aula aí, em diferentes níveis, sobretudo ensino médio, cursinhos pré-vestibulares, universidades também, dentro dessa tão temerosa produção textual, né? Que eu sempre digo para os meus alunos que escrever às vezes dói, mas é bonito também. Muito bom, muito legal. E dentro dessa experiência nas aulas de redação, de produção textual, né, pelo sul do Brasil afora, já percorreu tudo. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, de leste a oeste, norte a sul. O número de cidades, escolas, cursinhos é grande aí no teu repertório, né? Isso, viajante, né? Às vezes as pessoas me perguntam se eu sou catarina, eu sou gaúcha, eu acho que um pouco de tudo, dos dois, misturado. Trabalhei, então, trabalho agora aqui, estou em Floripa, né? Santa Catarina aqui. Mas também morei bastante tempo no Rio Grande do Sul, Paraná, algum tempo também, e atuei, né? Tanto nas escolas quanto em cursinho pré-vestibular, com produção textual. Gramática e produção textual, mas nos últimos anos me dedico aí à produção de texto, à redação. Muito por conta da tua pesquisa no mestrado, doutorado, muito por conta do que tu vivenciou para poder escrever, e aí tu traz isso para uma preferência de produção textual? Ou não? Ou não tem nada uma coisa a ver com a outra? Tem, porque por mais que, claro, é uma relação necessária, né, entre os conteúdos gramaticais
Ainda mais quando, né, com esse avanço aí de abordagem gramatical que se tem hoje, porque embora ainda bastante tradicional, infelizmente, dentro dos contextos de ensino, a gente já evoluiu bastante, né, para trabalhar com essa língua em que a gente tem por trás aí um sujeito que fala, né? Estudar gramática, estudar língua. Na minha época, que não vou falar qual é, que estava muito relacionado à decoreba de regras, hoje já se avançou muito nesse estudo, né? Mas aí, mesmo assim, dentro do texto, o estudo do texto, ele oportuniza mais os estudantes, e eu trabalho com o professor também, de trazer algo mais pessoalizado, mais subjetivo, a ponto de a gente perceber nessa relação professor e aluno dentro do texto, que sujeito a gente tem ali inscrito no texto, né? Porque a partir do momento que a gente escreve um texto, a gente se denuncia no texto, a gente se mostra no texto. Tanto que tem uma fala, né, de um dos meus linguistas preferidos, que é o Roland Barthes, que ele diz assim para nós, que a língua não porque ela nos impede de dizer, mas porque ela nos obriga a dizer, né. Então aí, a partir do que ele fala, do que ele escreve, é claro, aqui pensando no texto num geral, né, não só num gênero específico, vamos pensar ali a dissertação, mas tudo que ele escreve e o modo como ele olha e se posiciona na vida por meio da linguagem, E né. é engraçado isso, né, que a gente traz essa questão dessa discussão e até do entendimento, porque houve agora na redação de meio de ano, eu acho que foi na UF, foi no Rio de Janeiro, de uma menina que escreveu o texto na primeira pessoa, né? E assim, ganhou uma repercussão absurda nas redes sociais e especialistas de diversas posições diferentes. Alguns questionando como que ela teve uma pontuação significativa, né, por ter colocado, né, o texto na primeira pessoa, e outros dizendo que já era a hora, né, de se abrir também a oportunidade para essa posição dentro do texto, né? Mas eu achei curiosíssimo porque, assim, como infelizmente tudo nesse momento, né, tá tudo polarizado, ah, o debate não foi assim tão sofisticado, não. Foi muito agressivo, né? E eu tive dificuldade, assim, de poder até achar uma solução, né? Porque como não é uma área de domínio, né? Não tenho, digamos assim, acho que nenhum direito até né, de poder opinar sobre aquilo ali, mas eu tive dificuldade de saber, pô, se ela tá certa ou tá errada, né? Porque assim, foi realmente assim quase que um acidente, pelo que alguns dizem, né, que não poderia jamais ser aceitável. Mas parece que a sociedade ou aqueles que regulam não estão preparados para, enfim, para uma surpresa, né? É, acredito que nas outras áreas também aconteça esse tipo de questão, mas tem muitos mitos, né, lendas aí que giram em torno do texto. E aí quando a gente vai estudar a fundo, né, o funcionamento da linguagem, a gente se dá conta, eu sou dessa época, por exemplo, né, que me diziam que era altamente proibido, estava errado, por exemplo, escrever um texto dissertativo, argumentativo em primeira pessoa, né. Mas aí veja, a gente se coloca no texto única e exclusivamente a partir da pessoa que a gente usa no texto? Não, não faz sentido, né. Porque se a gente olhar o texto do jornalista, por exemplo, o jornalista ele é obrigado a escrever em terceira pessoa, porque ele está contando sobre alguma coisa. Agora, o modo como ele sintagmatiza as palavras numa frase, o que ele dá ênfase, os substantivos que ele escolhe, é isso que vai denunciar o posicionamento do texto, e não necessariamente a presença de uma primeira pessoa ou terceira pessoa. Quando eu digo eu defendo, eu crio um efeito de sentido de que eu e mais ninguém, eu assumo a responsabilidade sozinha naquilo que eu digo. Quando eu digo defendemos, esse defendemos é quem? Eu, a sociedade, os autores que eu li, as pessoas com as quais eu discordo, ou das quais né, com quem eu concordo, ou das quais eu discordo. Então eu crio um efeito de sentido diferente.
Quando eu escrevo um texto em terceira pessoa, o efeito de sentido é de um possível distanciamento, mas isso não significa que ali eu não tenho um posicionamento. A língua não é neutra, ela jamais será neutra. As palavras têm valor, né? São regidas ali por uma significação, palavras que trazem um cunho ideológico. Então, não é uma primeira pessoa ou uma terceira pessoa que vai ditar isso. Se a gente pega, por exemplo, a dissertação argumentativa da URGS, né? Dependendo do tema, tem anos que a URGS nos obriga a escrever em primeira pessoa, né? Teve agora me foge o ano aqui, o dia que caiu esse tema de vestibular, que me deu uma vontade danada de fazer essa redação também, que a URGS colocava assim, para escolher, né, uma obra literária de sua preferência e explicar por que aquela obra seria um clássico para você. Poxa, olha o que o candidato tem que movimentar. Ele tem que ter noção do que é um clássico, ele tem que ter conhecimento enciclopédico, literário, suficientemente para ele defender aquele clássico. Como é que eu vou escrever um texto desse em terceira pessoa? Outro ano caiu. Na sua opinião, a música brasileira está pior ou não? Como que eu vou criar um personagem para escrever, para defender a minha opinião numa terceira pessoa, num tema que te chama para escrever numa primeira? Então é muito singular. Então, nesses dois casos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um texto, nesse caso, escrito em primeira pessoa, está validado. Claro, sim, Porque né? não tem como você fazer de outra forma, exatamente como você mencionou aqui. Exatamente. Então a bancada espera que, naturalmente, mas foi surpresa ou quem prepara, você e seus colegas? Vamos pegar você e seus colegas basicamente gaúchos, né? As federais do Rio Grande do Sul, sabemos que são pluralistas e têm alunos de todos os cantos do país, mas ainda, no Rio Grande do Sul, ainda o gaúcho ainda se prepara muito para as suas universidades, né? Então ainda tem uma ideia de identidade cultural, até questões de geografia, história e relevo local, né? São muito presentes, principalmente, né, no caso da URGS, que mantém, né, o vestibular tradicional, fora aquelas que já aderiram para o Enem. Mas os alunos do Rio Grande do Sul estavam preparados para escrever em primeira pessoa? Você acha que sim? Não sei se você ainda tem um contato com profissionais de lá ou com os cursinhos de lá. Uma boa parte sim, outras não, porque ainda se cria esse temor, achando que é um erro. Até hoje os alunos me perguntam, né, de todos os lugares, eu também continuo dando aula, né, à distância, tenho alguns alunos do Rio Grande do Sul. Existe aquele desconforto, porque é difícil construir algo que foi dito e repetido por muitos anos, né? Eu venho dessa época, e já faz muitos anos que eu fiz vestibular, e até hoje existe essa repetição. Os alunos chegam para mim também e dizem, né? Ah, não, eu sou obrigado a escrever uma dissertação argumentativa em terceira pessoa. E depende muito do tema. Claro, se coloca isso até de uma forma mais geral, porque é muito mais fácil eu dizer para o meu estudante, isso pode, isso não pode. Né? Mas isso pode, isso não pode, quando a gente está lidando com uma ciência exata é uma coisa, quando a gente lida com o texto é outra, né? Porque o que acontece? A dissertação, assim como qualquer outro gênero, tem as suas particularidades, as coerções, sim, todo gênero de comunicação, inclusive a nossa fala aqui é um gênero de comunicação e tem as suas normas, né? Mas a gente não pode deixar que essas normas elas sejam padronizadas para tudo, para qualquer texto, para qualquer tema, para qualquer situação, senão a gente, como professor, está abortando o processo criativo do aluno e ele pode trazer uma ideia, ele pode se colocar não numa primeira pessoa de uma forma subjetiva, os achismos, né? Porque o texto dissertativo argumentativo, ele vai sempre estar embasado, ou ele vai estar embasado pela ciência, ou ele vai estar embasado pelo discurso artístico, ele vai estar fundamentado. Então é isso que é importante mostrar pro estudante, esse grau de subjetividade que a gente coloca no texto. E que não se limita na pessoa. Mas é um trabalho difícil? É um trabalho difícil, porque é um trabalho singular. Então é muito mais fácil eu chegar e falar, nunca faça assim, faça apenas isso, que ok, né? Mas esse não é um trabalho produtivo com o texto. Dentro do texto, no modelo dissertativo argumentativo do Enem, certo? Que é a base principal, né, de nós prepararmos, né, os nossos participantes, os que estão nos acompanhando dessa semana,
essa opção, por enquanto, não tem. Vai ser na terceira pessoa. Vai ser na terceira pessoa. Essa do Enem, especificamente, não dá para resvalar, não dá para arriscar, não vai fugir disso. Ainda se mantém essa, vamos dizer, esse rigor, né? Isso, perfeito, porque a dissertação do Enem, ela tem um outro caráter, né? Vamos pegar, para usar também o exemplo da URGS, a dissertação da URGS, ela tem um pé, inclusive, mais no artigo de opinião, né? É um texto dissertativo, argumentativo, mas é algo muito mais singular para o candidato se posicionar e criar uma tese. Essa da música é a mais bela, é o mais belo exemplo disso, né? Para você. A música brasileira piorou, né? Piorou ou melhorou, né? Então, assim, já tá te colocando não tem como você fugir disso. Eu te coloquei na parede, eu quero saber a tua opinião, né? Com essa pergunta, ela ela te emparedou, né? Para sair dessa parede, você tem que construir ali realmente a tua visão sobre esse tema. Mas isso não traz uma certa lógica para quem está ali e que vai produzir o texto, né? Na medida que ele sabe e tem o conhecimento do tema e interpreta como ele deve ser interpretado, ali que ele tem que responder em primeira pessoa, ele também é levado a quebrar esse paradigma de se escrever em terceira pessoa, né? Mas é a proposta da URGS, pois né? Mas eu acho que a universidade, esse é um papel da universidade no seu vestibular. Eu não vejo como diferente. Mas você acha que o aluno ele vai ter a sacada o suficiente para saber que a universidade está provocando ele a escrever, né? Não vou falar inquirindo, mas provocando ele a escrever em primeira pessoa, e ele vai sacar isso, vai escrever em primeira pessoa? Eu acho que se ele entende da cultura URGS, sim. Porque a URGS, ela tem muito essa ideia, né? Sim. Ela vai muito nessa provocação. E muito o aluno que ele realmente é leitor, né? E quando eu digo aluno leitor, porque aí ele sabe o que fazer com o texto, é leitor de tudo. É leitor da sociedade, é leitor do romance, é leitor do artigo de opinião, é leitor de diferentes autores, porque daí, esse é um termo que eu sempre uso muito com os meus alunos, que eu digo para eles que eles precisam ser malandros com a linguagem, né? Porque o que é escrever um texto, né? Quando o aluno se depara com o tema, ele se depara com o caos, né? O tema tem um caos aí para ele resolver, para ele pensar sobre, e ele vai colocar uma ordem nesse caos, a partir do conhecimento enciclopédico que ele tem, né? Quando a gente pega vestibulares como o UFSC, como o URGS, né? A própria USP, né? A FUVEST, a diferença, sobretudo na dissertação argumentativa, é que nos vestibulares o aluno ele é obrigado a criar uma tese. A tese, o seu ponto de vista. O que você defende a partir disso? No Enem, aí para responder aí a questão sobre o uso da pessoa, a gente não tem, o Enem não leva o aluno a escrever uma tese de fato propriamente dita. O problema já está posto, né? Então, vamos pegar aí o último tema do Enem, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Desafios para a valorização. O Enem trabalha com pressupostos, quer dizer, se ele coloca desafios para a valorização da herança africana, significa que ela não é valorizada, né? Já está a tese ali, já está o problema posto. O que ele tem que pensar? Ele não precisa pensar em teses, embora a gente fale, né? Use até esse termo como um sinônimo de apontamentos, mas são apontamentos argumentativos. Para você, quais são os desafios para que se valorize a herança africana, né, no Brasil? Diferente de um ponto de vista que incita um eu a elaborar uma tese. Para você, a música brasileira está pior, né? Então, há diferentes nuances. Pode responder já ou não? Posso responder? Não, pode ser. E aí, ele vai se posicionar, então, numa terceira pessoa,
Ou numa primeira, tudo bem ele usar um nós, porque ele não está falando nós no sentido do achismo, da singularidade, do particular, enquanto sujeito no mundo aqui, mas discursivo. Quando nós defendemos lá na redação do Enem, é ele, o conhecimento, é quem ele está citando, os autores que ele traz, as referências científicas, culturais que ele aponta ali. Então, ele tem um efeito de sentido diferente. Não é uma questão de erro, é você entender que efeito de sentido que você cria ali. É o que a gente chama na linguística de embreagem enunciativa. Você aciona um mecanismo de linguagem, né, um date com as pessoas, para criar um efeito de sentido. E dentro disso, assim, quando a gente olha, por exemplo, né, as recentes mudanças que as universidades vêm adotando, né, para poder justamente, no bom sentido, pressionar mais o candidato para que ele seja criativo, para que ele realmente possa ser testado na sua linguagem, como por exemplo, né, até a própria Enem fez agora uma mudança mais rigorosa, né, nas questões de avaliações para tentar evitar os textos pré-prontos, né, as ideias, né, de redações quase que de forma, né, vamos dizer assim, né, encomendadas quase, né. Você vê assim, por exemplo, uma recente adoção na UFSC por gêneros diferentes, né, a UDESC também está vindo com essa novidade, assim. Tem algum desses novos gêneros, novos, né? Novos no sentido de que os concursos estão adotando agora, né? Mas tem um gênero que você gosta, além do dissertativo argumentativo, que você acha assim, uau, que legal, como deve vir coisa incrível aí, e tem o que tu não gosta e diz, meu Deus, você não precisava ter? Eu sou apaixonada pela crônica e pelo conto, né, pela minha relação com a literatura, mas pensando num momento de vestibular, né, na hora de escrever mesmo, eu gosto muito da crônica porque ela é o gênero mais livre, que é o gênero mais livre, eu diria, né, dentro desse conjunto de textos que estão sendo cobrados ali pelas instituições. Porque o aluno chega para mim e questiona assim: "Professora, como é que eu começo uma crônica?" Eu sempre digo: "Do jeito que você quiser." Qualquer evento dá uma crônica. Esse copo com água aqui na mesa, o olhar de alguém, é um fato do cotidiano, que leva a gente ao aluno, né, a adotar o quê? Uma interpretação subjetiva, aquilo que ninguém vê. É você olhar para fora, né, com os óculos, um pouco do jornalismo e um pouco da literatura, né. Então é um gênero muito gostoso de fazer, de escrever a crônica, né, e eu leio muitas crônicas, e se o aluno tem esse contato, geralmente eles gostam da crônica, eles têm um pouco de receio de fazer, de se aventurar, porque, claro, você coloca um pé na literatura, e aí Mas a crônica não sumiu do nosso cotidiano? A crônica, ela não sumiu, ela meio que não sumiu do nosso meio, ela não tá mais combatida, ela não tá mais odiada, porque hoje, para ser cronista, hoje o cara tem que ser corajoso no mundo que nós vivemos, né? No é. mundo polarizado, o mundo que existe a indústria do ódio, né? Do combate à ideia, à opinião. Porque a crônica, bem escrita, bem feita, bem elaborada, ela é ousada, ela é disruptiva, né? Ela é, por vezes, ela é até mesmo confrontativa no sentido de por meio, né, da ideia ali do autor, trazer uma visão, né, sobre relações, sobre política, sobre meio ambiente, sobre a vida com a natureza, né? A crônica pode ser animais conversando, né, sobre os animais conversando sobre a vida humana, né? Os animais nos olhando, né? Então, não e assim, eu tô te provocando essa conversa, mas em que sentido? Assim, me parece que hoje os nossos adolescentes têm menos acesso à crônica do que nós tivéssemos. Não, sim, né, Não, mas acesso tem, né? O negócio é. É, exato, mas assim, eu acho que aquela, por exemplo, né, você tinha uma crônica cultural, você tinha uma crônica esportiva, você tinha uma crônica, vamos pegar Luiz Fernando Veríssimo, né? Você esperava o jornal de domingo para ler as crônicas do Veríssimo, certo? Você esperava a do Moacir Scliar, né? Você esperava da Luft lá,
Ai, meu Deus. Enfim, Dalia Luft. Dalia Luft. Dalia Luft, Do Afonso Romano de Santana. da Marta Medeiros, né? Crônicas, assim, incríveis, te levava a pensar sobre o cotidiano, sobre as relações, sobre a chuva, né? Então, enfim, né? Eu acho que o leitor da crônica mais juvenil, eu não sei se tem tanta experiência com a crônica como outras gerações, né? Nesse sentido que eu trago a ideia da conversa. Eu acho que nesse ponto aí, não só com a crônica, né, mas com outros tipos também, outros gêneros, que se antes a gente tinha um ritual, vamos esperar a crônica do Veríssimo, né? Esse ritual, ele se desfez. Hoje o texto está ali, né? Está ali nos sites, na internet, a gente já não tem o mesmo ritual da leitura, essa geração agora, né? Mas eles continuam aí. Só que eles acessam outros tipos de textos, né? Outros tipos de textos, De veículos, né? outras fontes. É outra cultura, é outra relação, é a cultura do TikTok, né? É a cultura do Instagram. Mas nesse sentido de ser difícil de ser cronista hoje, eu acho que não só o cronista, né? Mas o escritor, né? O poeta. O escritor, o poeta, enfim, se a gente olhar aí para o nosso arquivo, né, cultural aí brasileiro, tudo é atacado. O cinema, né? O cinema aí, recentemente, Jefferson Tenório censurado. Então, nesse aspecto, não se limita só à crônica, né? Aí já é um outro problema, né, social, mas em relação a ter contato, eles têm contato, né? Eles continuam tendo contato. Talvez não da forma da nossa época, né, que a gente tinha esse contato, esse ritual que a gente fazia para as leituras, né, sejam elas literárias ou não literárias, a presença do jornal, né. É que eu vejo que a crônica, ela te leva a refletir, ela te leva a, como você disse, o olhar, né, a lente daquele que está escrevendo, sobre crônicas, por exemplo, sobre o ponto de ônibus, né? Tem crônicas incríveis sobre o ponto de ônibus, a pessoa na praça, o vendedor de algodão doce, sabe? E eu nunca pensei no vendedor de algodão doce dessa forma, né? O que ele é capaz de fazer com o algodão doce. E a crônica, ela tem um poder, né, de te levar a pensar sobre aquele acontecimento, fato, fenômeno, ou simplesmente cena do cotidiano, a te levar a pensar de uma maneira diferente, né? E eu sinto saudade, assim, sabe? Eu te confesso que deu aqui uma nostalgia. Mas, assim, já que a gente tá filosofando agora, né? Já saímos. Não, mas eu acho que vale... Vamos zerar essa redação? Porque vai... Vocês não acham que hoje a gente está falando de uma linguagem escrita, que você não vê mais acessível ou dentro de rituais que nós tínhamos anteriormente? Mas o que nós vemos hoje são construções de crônicas em outras linguagens? Em outros tipos de manifestações? Porque, por exemplo, eu posso correr em alguma rede social e me deparar com situações que foram criadas ali, e imagens, enfim, como se fosse um microfilme ou um fragmento de um vídeo, algo que pode ser traduzido como uma crônica de qualquer forma, né? Essa produção que se tem hoje, muito mais instantânea, por conta desse acesso à tecnologia, é um substituto do que nós tínhamos como rituais de leitura? Mas eu acho que o produtor da crônica sabia que ele estava produzindo uma crônica. Eu acho que Não, ele, mas, eu acho que ele tinha uma intencionalidade de causar no leitor um impacto sobre aquilo que ele viu e escreveu. Eu acho que esse entendimento ali, em outros meios, através até de um meme, talvez, como tu mencionou, e outros... Mas eu acho que a falta de entender o que é uma crônica acaba limitando quando a intencionalidade não, vou usar a crônica dessa forma, né? Através de uma música, através de um vídeo, através de uma foto, através de um texto. Eu não sei se a meninada hoje está realmente conseguindo
se apropriar do gênero, assim, sabe? Mas não sei, tô aqui bem divagando mesmo, assim, livremente, porque você me fez lembrar de cronistas que eu acompanhei, assim, né? E de textos que eu lembro com carinho, inclusive, né? Que mexe com a gente, né? É uma crônica bem escrita, bem elaborada, mexe, né? Ai, com certeza. Mas existe essa transição dos gêneros, né? Não que uma crônica ela tenha mudado na sua constituição, né? Da sua essência da crônica, mas esse olhar adaptado às tecnologias da informação, isso sim, né? Eu gosto muito do meme, por exemplo, né? E o meme ele aciona uma interpretação na gente que a pessoa que se depara com o meme, ela precisa fazer relações com outros textos, por exemplo, né. Se eu ficar isolada da internet durante uma semana, e aí eu vou abrir isso aconteceu comigo quando eu estava fazendo doutorado, que aí eu me isolei para escrever e depois quando eu voltei, assim, eu não entendia muitos memes. Por que que eu não entendia? Porque eu não estava eu não sabia o que que tinha acontecido, né, ali na situação, porque que é o meme? É sempre uma retextualização, é uma retextualização de algo que já aconteceu e que o autor ali coloca num outro lugar com um tom de humor, né. Essa retextualização hoje, digamos, da crônica, dos gêneros, né, Você me fez lembrar de um outro, vocês dois agora. Meu filho mostrou esses dias. Tem um camarada aí enfim, do YouTube, que ele faz uma retrospectiva do ano, usando os acontecimentos do ano em formato de um vídeo com os personagens, e aí pega uma música que foi a música, né, uma das músicas mais, enfim, Tocadas. marcantes do ano, e aí ele reestiliza a música com os acontecimentos e termina com as pessoas que faleceram naquele ano, né? E eu acho que junta tudo isso, porque é uma espécie de crônica, porque daí faz ele passa pelo social, pelo político, passa pelo ambiental, passa pelo esportivo, alguém que aprontou e foi cancelado, etc. E ele vai fazendo todo com uma linguagem bem hiperbólica, um troço muito louco, só que assim, o jovem entende perfeitamente tudo. Uhum. Tudo que tá naquele vídeo. Um vídeo deve levar uns 5 a 6 minutos e ele retrata todo o ano. Inclusive, os jovens ficam esperando a retrospectiva do próximo ano para ver o que ele vai publicar. Então, vou te falar um negócio. Então, acho que passa muito por isso, né? Sim. Dentro desse contexto. O que nós consumimos na internet é diferente do que os nossos filhos consomem na internet. Certo? O que nós achamos graça na internet, com memes, com vídeos, com criações para essa tecnologia, os nossos filhos não acham graça nisso. Eles acham graça de outras coisas que nós não achamos graça. Então não é um conflito, mas nós temos uma diferença de gerações aí, que com as mesmas tecnologias, atualmente, né, criam diferentes situações, diferentes coisas para consumir, né, para o seu autoconsumo ou para que outro consuma. Então, nem tudo eu aprendi que nem tudo que eu acho graça na internet, os alunos, por exemplo, vão achar. Eles vão achar que já passou. Quer dizer, o negócio é muito insano na minha cabeça, porque para mim sempre vai ser uma nova tecnologia, aquilo que está ali é o novo, mas na verdade já é velho. E é velho muito rápido, né? É. Dentro desse... E o gênero que você, assim, pensa, meu Deus, não precisava estar no concurso. Olha, eu não sei se eu chego a dizer nesse tom, sabe? Foi muito... De não gostar, porque eu adoro texto, eu sou Sim. professora de redação, então eu gosto de ler todos os gêneros, enfim, mas me colocando Como candidato, né? Exato, Como né? Ali no lugar do estudante. O texto mais clássico, dissertativo, argumentativo. A dissertação aí é argumentativa. Por quê? Porque ela aprende, sim, mais, porque ela é mais normativa, porque você acaba, sim, sendo um pouco mais frio ali nesse texto, tá? Então, se eu pudesse escolher, eu faria
qualquer outro, manifesto, carta, artigo de opinião, textão de internet, conto, crônica, né? E deixaria a dissertação um pouquinho de lado, justamente por causa dessa. Ele é um gênero mais limitado, sim, não podemos dizer, né, que não, mais normativo. E aí nos outros você tem aí um quê de subjetividade maior, de interpretação, de conseguir olhar, colocar um olhar mais literário. Se eu for escrever um artigo de opinião, eu consigo ser mais ácida um pouco na abordagem, na crítica. Eu consigo usar mais figuras de linguagem, eu consigo trabalhar uma ironia, problematizar mais o texto, né? E a dissertação, sim, ela é um discurso um pouco mais acadêmico, mais engessado no modo de dizer, um tanto, né? E Então, qual a diferença entre a carta e o manifesto? a carta é que ela é bem mais direcionada e ela se volta mais para um texto dissertativo, argumentativo no tipo de texto, né, na organização da frase. E o manifesto, ele vem com um tom político, né? É como se eu tivesse que trazer um quê de militância ali dentro do manifesto, né? Então a gente tem aí algumas diferenças formais até na apresentação, bem poucas, né? As questões de perfumarias mesmo, né? Onde eu coloco a data, onde eu assino, né? O que eu trago na introdução, além dessas, né, considerações formais, mas ele traz um quê mais de discurso político mesmo. Ele interpela mais o teu público, ele traz um imperativo ali dentro que a carta já não, né? Então é o modo de dizer, praticamente é o modo de dizer que diferencia ali os dois. O tema, no caso da UFSC, vai ser o mesmo, né? E a escolha do gênero parte do candidato. Parte Né? do candidato. Aí a preferência de escrita dele, o que ele mais domina, né? Uhum. Não dá nem para dizer o que é melhor ou pior, né? Vai depender muito da pessoa mesmo, né? Do sujeito escritor, né? É, da pessoa. E eu também diria que a escolha do gênero também depende do tema, né? Tá. Eu vejo muito isso, se eu fosse fazer a prova, né? Porque dependendo do tema, isso pode me levar a pensar melhor numa crônica, caso esteja ali, ou no manifesto, ou no artigo de opinião, ou no textão da internet, que é o domínio maior deles, né? O textão da internet. Então, acho que depende muito do tema, nesse caso, né? Do tema e da escolha. Eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida, talvez a gente não consiga responder aqui, porque ela é meio estranha, tá? Mas eu fico pensando no seguinte, vamos lá, aí você tem 3 possibilidades de escolha, né? Uhum. O manifesto, a carta e a dissertação, certo? Será que o corretor que vai corrigir, né, ele vai corrigir o manifesto, a carta e a dissertação? Né? Porque eu acho que embaralha um pouco a correção. Eu fico imaginando assim, o corretor UFSC, tá? Em que ela abre, ou o Desk, que abre a oportunidade para diferentes textos, né? Tô lá eu corrigindo uma dissertação, o tema é central, certo? Aí daqui a pouco eu recebo lá, né, o outro texto, agora eu vou para a carta, né? Eu imagino que isso traga, né, um pouquinho de embaralhamento na correção, ou tô viajando? Se eu estiver viajando, pode ficar à vontade, tá? Sem nenhum problema. Mas eu fico pensando assim, cara, então manda assim, ó, manda a dissertação só para esses, manda a carta só para esses, manda o manifesto só para esses, porque o cara tem que ser bom para conseguir fazer a mudança ali né, de estado mental de correção, né? Eu acho um alívio que seja assim. Que seja... É. Tu gostaria de corrigir Muito. as Uhum. 3, assim, vem uma, depois vem outra? Sim, E tranquilo? Dá para corrigir perfeitamente? dá. Porque você fica só num gênero, isso aborrece um tanto, né? Você tá lendo só dissertação, só artigo de opinião, só. E aí, quando você sai de um texto argumentativo, entra num texto narrativo, né? Claro, aí você... a cabeça do corretor, né, ele é um revisor, né? Eu falo isso porque eu trabalho com editoras, como revisora de textos, então eu leio textos de tudo que é área, medicina, engenharia, educação, filosofia, tudo. E aí, enquanto você não é escritor ali na hora, né? Você é um corretor, você é um leitor aí avaliando. Eu acho bom, eu acho positivo. Porque não cansa, você não fica só num gênero, só numa estrutura de linguagem, só numa normatização. Eu acho interessante esse processo. O cara tem que ser bom. Porque eu já ia dizer o seguinte... não, peraí, vou tirar a nota daqui lá, porque isso aqui também... eu já ia embaralhar todas as redações da minha frente, porque à medida que... Porque você tem que ser muito bom.
tecnicamente para poder fazer a pontuação, para você não se arrepender na pontuação que você deu lá, né? Em relação, por exemplo, aquele 10 lá, né? E esse aqui tá muito bom, não vou mexer naquele 10 porque esse aqui tá um 10 muito mais 10, né? Então tem que ser realmente um corretor muito, muito bem preparado para poder conseguir, né, fazer ali as aferições que ele precisa fazer para fazer a devida escala de pontuação, né? Ainda mais dentro, agora entrando o Enem, né? Que é baseado em 5 competências, né? Uhum. Quando você pensa assim, ó, que agora é domingo, a galera vai fazer a primeira prova, né, do Enem, o primeiro domingo de prova, e vem com a redação já, né, no primeiro domingo, o que você deixa assim, digamos assim, ó, o aluno tem que estar atento a isso, né? Claro que agora, para domingo, já não tem tanto tempo e oportunidade para ele ter um repertório. Se ele buscou o repertório, você falou o repertório enciclopédico, né? Então, aquilo que ele já adquiriu até agora, que agora não dá mais tempo para muita coisa, né? Mas, assim, dentro disso, o que ele tem que estar atento, né? Considerando que nós estamos falando dos textos motivadores, né? Da proposta, né? Qual é a tua ideia, assim, de dica pro auto-preparado ou pro nem um pouco preparado? Então, agora, né, é chegar a dizer que veio lá na redação. Primeira coisa, ler bem a delimitação da proposta, né? Porque os nossos alunos, assim, para fugir ao tema, vamos pensar fugir ao tema, é difícil. Tem que se esforçar um pouco para fugir totalmente ao tema. Mas tangenciar o tema é meio perigoso, né? Saber ler as palavras-chave da delimitação, né? Aquilo que realmente está pedindo, tá? E pensar, é importantíssimo, a primeira coisa que você faça, antes de começar, inclusive, a escrever a redação, fazer o projeto de texto, saber o que eu vou dizer, né? Porque o que é o texto dissertativo argumentativo no Enem? Nada mais é do que um raciocínio sobre um problema posto do Brasil. E aí a gente tem uma questão que o aluno ele fica muito preocupado com o tema, o que vai cair, o que vai cair, né? E aí eles tiram o professor de redação para cartomante. Professora, o que você quer? O que você acha que vai cair? Né? Eu sempre digo isso, eu não sou cartomante, posso dar uns pitacos, eu acho isso, mas não levem em conta. É tudo uma grande bobagem, né? Porque o tema a gente não sabe. Eles vêm muito com essa preocupação do tema e quem eu vou levar lá dentro, sabe? Quem eu vou citar, o repertório que eu vou trazer. Eu sempre digo para eles assim, gente, o tema é sempre sobre alguma coisa, algum assunto, um tema relacionado à sociedade brasileira, dentro de grandes eixos temáticos, seja da saúde, seja da educação, da cidadania, da cultura, né, meio Ambiental. ambiente. Você é brasileiro, você nasceu aqui. Você não precisa ir muito longe para fazer uma boa dissertação Enem em 30 linhas, né? Por mais que o tema não me agrade, né? Eu, por exemplo, o meu repertório maior está na cultura, está na educação, está na sociedade, está na política, né? Menos em saúde, porque são textos que eu leio, né, que eu tenho menos, aos quais eu tenho menos acesso, ou meio ambiente. Mas eu morando aqui, entendendo a sociedade brasileira, eu escrevo qualquer assunto, escrevo sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, 30 linhas, né? Então, podemos dizer que o aluno mais bem preparado é um aluno Que que escreveu, entende brasileiridade. que É um escreveu. aluno que entende de Brasil, que entende do que é esse país quase indecifrável, né? Porque nós não temos um brasileiro que possa nos caracterizar como persona, né? A brasileiridade para o brasileiro, eu acho que é o que falta para ir bem no Enem, para ele entender o contexto de país. Porque nós vivemos dentro de um país que tem vários países, né? Tem fronteiras aqui dentro, nós temos fronteiras imensas culturais, fronteiras imensas econômicas, fronteiras imensas preconceituosas. Nós temos muitos Brasis dentro do Brasil, né? E eu acho que o candidato que vai ao Enem, que vai ao exame e consegue entender do Brasil, fora das suas próprias fronteiras, das suas bolhas, ele está muito mais preparado. E acho que junto com isso, acho que o maior desafio hoje do professor de redação, do professor de produção textual para o Enem, e as federais especialmente, mas para o Enem, é um professor também atualizado. É um professor que está atento ao seu contexto
de país, né? De tudo, né? Social, econômico, tudo que você citou. Agora, sim. um professor de produção textual que não está atento a isso, eu acho que ele não tem condições de preparar o seu aluno bem, né? Não, Espera-se, né, que o professor de redação ele leia e também escreva, né? Então, escreva como? escreva. O professor tem que escrever. Escrever, cada um no seu domínio, seja um artigo científico, seja uma crônica, seja um texto para o jornal. Ele está sempre lidando com a linguagem. Ele precisa estar sempre ensinando linguagem e fazendo também, escrevendo. Você escreve. Eu escrevo, né? Porque se eu não coloco aquela língua em funcionamento, não adianta eu trazer as maiores referências ali dentro do meu texto se eu não coloquei bem essas referências, né? Então, o aluno que vai para o Enem domingo, se ele está atento às coisas que acontecem no Brasil, em termos de tudo, né? Porque o Enem, a redação vem organizada a partir de um grande leque, né, temático, como eu falei, meio ambiente, cultura, educação, saúde, né? É impossível ele não saber o que está acontecendo no Brasil. Se ele foi para a escola, ele teve aula de história, atualidade, sociologia, filosofia, literatura, né? Então ele tem um repertório, mas ele às vezes ele não sabe meio o que fazer com aquilo, né? E aí vem a ideia de você, antes de escrever a redação, traçar o projeto de texto. Opa, o tema é Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Quais são esses 2 desafios? Pensa nesses 2 desafios. Quem eu vou trazer aí, né? Quem eu vou citar? Como que eu vou articular a linguagem a ponto de fazer sentido para esses desafios, né? Então são 2 coisas. O texto bom, o texto 1000, o texto 900 mais, é 50% o conteúdo que ele traz no texto e 50% essa manipulação, essa malandragem na linguagem, né? Então, muito mais do que saber qual é o tema, muito mais do que eu posso ou não posso citar tal coisa, eles têm muito essa dúvida, né? Eu posso citar alguma coisa lá da televisão? Eles me perguntam, professora, se eu citar um filósofo, se eu citar novela, o texto que citou o filósofo vai ser melhor do que eu citar novela? Eu disse, depende dos óculos que você coloca, você tem que problematizar. Se você colocar uma citação decorada lá de alguém e você não dominar aquele conceito dentro da tua argumentação, ela não serviu para nada, é só um adereço, que em termos de sentido não significa nada. E os corretores estão cada vez mais preparados É. para detectar esses adereços e derrubar a nota, né? Exato. Agora, se eu posso usar o exemplo da novela, que vai trazer uma questão social interessante, fazendo uma grande crítica a tudo que sempre foi a televisão aberta no Brasil, a tudo que é estigma, que é repassado até hoje, né? O candidato vai fazer uma baita abordagem, uma baita redação, né? Então tem muito a ver com a experiência dele na e pela linguagem, o quanto ele trabalha com a linguagem, de diferentes tipos. Por isso que a leitura da crônica, a leitura do conto, a leitura do artigo de opinião com diferentes autores vai me trazer experiência para manipular a linguagem. É o trabalho, eu digo para eles, é o trabalho do advogado. O que um bom advogado faz? Ele manipula a linguagem, ele é malandro no bom sentido com a linguagem. O que a gente tem que fazer no texto? A mesma coisa. É o mesmo procedimento, né? Mas é um trabalho artesanal, né? Não é um trabalho da última semana de agora, né? No preparativo. É todo, né? Um ano trabalhando. Essa construção para atingir, no final do ensino médio, um ápice de preparação para fazer uma boa prova, ela não se restringe a um ensino médio, né? Porque pelo menos eu observo que o aluno que chega na primeira série do ensino médio, ele tem que vir, né, principalmente preparado na questão de lógica, na questão de interpretação e na questão de construção textual. Então, essa construção dessas 3 competências que vem lá do primeiro aninho do ensino fundamental, ela é de uma responsabilidade muito grande hoje, não é? Porque nenhum professor também faz milagre em 3 anos do ensino médio. Se a pessoa chega lá sem um poder interpretativo mínimo de sei lá, um gráfico que seja simples, de linha. E a gente vê que a gente pena muito isso. A gente pena
todos os dias, em praticamente a grande maioria das escolas, com uma grande dificuldade de trazer essa responsabilidade da matemática e do português para dentro do ensino fundamental, não é? Como prioridades mesmo, né? Para a construção daquele aluno que vai para o ensino médio. Essa dificuldade que a gente vê hoje, professora, principalmente com relação à construção e interpretação, onde é que é a virada ali que tem que ocorrer? Onde é que você determinaria que, não, é aqui, a partir desse ano aqui, a gente vai ter que trabalhar de uma forma diferente do que se faz hoje nas escolas, por exemplo? Porque hoje se constrói muito amadoristicamente, no caso, né? Essas competências. Essa que é a grande realidade. Primeiro porque a gente estava vinculado a sistemas de ensino que acabam encaixotando em muitas situações o aprendizado. Segundo porque a gente tem aí professores que não buscam uma formação, ou falta a formação dos professores, ou falta, talvez, um sentido mais crítico para os professores que estão nesses ciclos. Porque eles não são colocados à prova em situações de criticidade pelos alunos, como os alunos do ensino médio colocam os professores. Eles trabalham com alunos mais ingênuos. Sim. O aluno mais ingênuo coloca o professor numa zona de conforto? Rony, você me fez lembrar de um evento que eu participava quando morava lá no Rio Grande do Sul, que era a Jornada de Literatura da Universidade de Passo Fundo. Que era um evento magnífico, né? Eu vi ali, a gente podia conversar com os escritores de fato, escritores renomados, que participaram dessa jornada de literatura que movimentava a cidade, o estado, vinha gente de todo lugar, né? Então, autores da literatura infantil estavam lá, a cidade, a universidade movimentava todas essas escolas, esses alunos. Era um momento que a cidade respirava literatura em todos os cantos, nos bares, né? Na URGS tinha um projeto também muito bacana lá com o curso de letras, que era ler clássicos nos bares da Cidade Baixa, né? Não é algo aqui específico que eu acredito que seja num ano ou numa idade. É desde criancinha, né? O trabalho desde a criancinha, desde criancinha, desde educação infantil, o contato que esse estudante tem com a linguagem, porque quando ele é criança, né? Criança, com a gente falando com a criança, é tudo novidade e é o momento que ele se interessa pelas coisas, é o momento da aquisição da linguagem, né? E que linguagem? A linguagem que ele usa para sobreviver, a nossa sobrevivência, mas também a linguagem simbólica. E a linguagem simbólica, ela está nas artes, né? E hoje se perde, se perdeu, né, está se perdendo cada vez mais esse contato, né? Na escola, ainda, infelizmente, falo aqui agora como instituição, né? A escola, instituição brasileira, ela é muito ultrapassada. A escola brasileira não forma leitor, né? Pensando numa estrutura, numa burocracia, né? E aí, quando eu me deparo com situações assim, que o livro não está lá na biblioteca, fechado, dentro de uma escola, ou ainda hoje eu já estou há 20 anos em sala de aula, já é um tempo suficiente que eu gostaria de não escutar mais de um professor de português que pediu para a turma ler um livro para fazer uma prova, né? Você não tem que ler um livro para fazer uma prova apenas, né? Tem que ler aquele livro para a vida, né? Para a vida, para você entender melhor da sociedade. Esses dias eu vi no cinema os três Obás de Xangô, que era o documentário, o filme ali do Caymmi, do Jorge Amado. E nas entrevistas ele fazia uma fala lá dizendo que os meus personagens não foram criados por mim. Eles estão aqui transitando no Pelourinho. Eu vivi lá com os capitães de areia, eu dormi com os capitães de areia para observar realmente, para imprimir no papel o que isso significa, como eram essas crianças órfãs, né? Então veja, se você não tem uma relação orgânica com isso,
com a nossa capacidade de simbolizar. O que que nos diferencia dos animais? A nossa capacidade de simbolizar, a nossa capacidade de formar frases, a nossa capacidade cultural. Então, se a gente não tem esse contato desde lá da educação infantil, do ensino fundamental, tudo fica mais penoso no ensino médio. E o aluno sofre no ensino médio porque ele está pensando em não escrever para a vida, né? Mas ele está esperando. Claro, o imediatismo ali é a prova de vestibular, mas aí ele vai entrar na universidade, esse texto não acabou, ele vai continuar produzindo, né? Eu digo para os meus alunos do terceirão, vocês não vão deixar de produzir dissertação. Não adianta querer achar que você vai se despedir agora da dissertação e nunca mais vou ver isso, né? Não, você vai lá fazer o mesmo raciocínio, só que não em 30 linhas, talvez em 30 páginas, em 300, em 100, né? Dependendo do que você for seguir. Então, você vai continuar escrevendo. Essa sacada o nosso aluno não tem, né? De ler aquilo para o vestibular ou de ler o resumo de uma obra. Antes de qualquer crise de dificuldade para escrever um texto no vestibular, eu diria, sem sombra de dúvidas, assim que a gente vive uma crise de leitura. Né? Não de leitura, qualquer leitura, porque o aluno está lendo, ele está ali, ele está no vídeo, ele está no TikTok, ele está assistindo coisas, mas aquela leitura que te faça pensar, né? Faça pensar o ser humano, o funcionamento da sociedade, né? O sentido das coisas, da própria escola, né? E aí tudo isso, quando ele vai lá para a redação do Enem, vai respingar no seu embasamento, não é? Vai respingar no seu embasamento coisas que são totalmente sem sentido hoje, criminalizadas aqui, noções que são distorcidas, né? Conceitos que a gente estudou muito e que hoje são usados de qualquer forma, né? Então, tudo é um problema muito mais grave, né? Digamos. No sentido... Eu penso que isso também, além da escola, falta muito essa orientação também por parte das famílias, né? Uhum. Porque teve um episódio na semana passada que correu o mundo, né? Que foi aquele confronto policial, né? Lá com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, né? Então você tem ali uma produção de conteúdo absurda dentro daquele momento que domina todas as redes de comunicação, todas, né? De todos os veículos, todas as mídias, tudo que é comunicável, de WhatsApp até a imprensa mais tradicional tratou daquele assunto, né? Todo mundo comentou isso no mundo, né? Mas eu peguei e sentei com meu filho do primeiro ano do ensino médio, certo? Com 16 anos, e com minha filha, que está no 5º ano, tá? Que tem 10 anos. E nós sentamos, eu abri reportagem, eu conversei, eu contextualizei, né? Eu trouxe uma reflexão sobre vários aspectos envolvidos naquele acontecimento. Eu não poderia deixar, eu me vejo no papel de pai e de um guia para os meus filhos. Um guia de valor, de orientação, de cuidado, de não banalizar uma situação como daquela gravidade, para que eles pudessem ter consciência do que estava acontecendo naquele momento, certo? Para que eles pudessem refletir sobre um contexto muito maior do que só uma foto, uma reportagem, ou se posicionar de A, B, C, ou D, ou E, ou F, né? Mas eu diria que a conversa que nós tivemos, em virtude do que eu propus para a gente refletir, trouxe muitos insights, trouxe várias reflexões, eu ouvi opiniões importantes, né? Tivemos a oportunidade de conversar, debater e, sobretudo, refletir mesmo, né? Sobre o quanto que deu errado o nosso país, né? Aquele é um recorte de Brasil, né? E o quanto que deu errado tudo aquilo que está envolvido ali. Tem muito mais história do que só está sendo mostrado. Tem vários contextos ali. E isso faz falta nas famílias também, né? De conversar sobre um acontecimento, por exemplo, de caráter ambiental, né? De uma lei que surge, né? Por que essa lei surgiu, né? Qual é o nome da lei? Por que Maria da Penha? Por que isso? Por que aquilo, né? Então, os contextos envolvidos, porque senão os nossos filhos são, as nossas crianças, nossos adolescentes são bombardeados de informações e que muitas vezes eles não têm condições de filtrar e de se posicionar e de estarem preparados para interpretar tudo aquilo ali que está acontecendo, né? Então, eu acho que essa conversa de casa, de parar tudo e sempre um pouquinho. Nosso país
só tá falando disso. Todo mundo só tá falando disso. Como é que eu não vou falar disso? Como é que eu não vou sentar em família e trazer isso para dentro da nossa conversa, entende? Então eu vejo assim que as famílias também abandonaram, né? Os assuntos importantes, os assuntos cotidianos, né? Os assuntos e seja qual for a orientação da família em todos os sentidos, de qualquer sentido, né? Mas assim conversar também, sabe, em casa, né? Para poder ter a chance, né, de saber assim, puxa, posso confiar no meu pai para conversar sobre isso, posso trazer esse assunto para meu pai e para minha mãe, a gente pode ter isso em casa também, né? Senão parece que a gente vive em bolhas, né? E o assunto, e não é só um, porque outros assuntos que percorrem o nosso cotidiano, muitas vezes é como se nós estivéssemos consumindo ele de maneira isolada e ninguém em casa conversa sobre ele. E tu vai buscar referência aonde daí, né? Não que a minha referência seja a verdadeira ou a mais importante, mas pelo menos ele sabia assim, ó, uau, o que que o meu pai pensa? Pô, legal essa ideia, pai, eu não tinha pensado sobre isso, né? Às vezes em casa a gente tem muita oportunidade de enriquecer também, né, o debate. Mas o debate, ele tá enfraquecido em casa, ele tá enfraquecido na escola, ele tá enfraquecido entre amigos, né? Então, assim, as pessoas não querem mais, né, se aprofundar em temas que são relevantes e sensíveis, né? Mas são precisos, alguém tem que falar, né? E se você não fala, alguém ocupa o espaço de fala, né? Exatamente, né? Então, é algo social, né? A questão ali das referências da leitura no gosto. As pessoas falam em hábito de leitura. Eu não gosto muito dessa palavra, porque o hábito é outra coisa, me parece algo muito mais concreto. Hábito de escovar os dentes, hábito de treinar, hábito de fazer as coisas. Parece que se perdeu esse prazer mesmo. Eu sempre li por prazer, né? Eu tenho prazer de ler, né? E isso que foi se perdendo aí na escola, na escola como sistema, como instituição. E acho que devia ter uma jornada de literatura, assim, toda a escola devia ter uma jornada de literatura, tratar como isso, sabe? Desde criancinha, o contato. Porque a criancinha, ela quer assimilar, ela tá no mundo de descobertas, mas às vezes ela não tem, ou chega de uma forma atravessada, né? Ou burocrática. Não dá para burocratizar a cultura, né, nesse aspecto. Me É, parece que é por aí. Eu acho que sim, eu acho que faz todo sentido. A gente tá, inclusive, com a semana, né? Tá com a semana da Feira de Livro de Rua de Porto Alegre, uma das maiores feiras de livro, né? De rua do mundo, né? Eu acho que tá perto dos seus 40 anos, se eu não me engano, não consigo lembrar bem. Mas eu lembro que... E uma das coisas que eu devo à minha escola é que todos os grandes momentos culturais que eu tive, né? A minha escola era a incentivadora. Então, já citei aqui em vários episódios, sim. né? De cinema e de filmes e contatos com teatro e etc. Na época, via escola. E lembro muito bem disso, né? Uma das professoras que nos levou, né? Para passar lá uma tarde, né? Visitando a Feira de Livros de Rua de Porto Alegre, né? Que é lindíssima, que é um negócio espetacular. Imagina uma feira literária na rua, né? Com as bancas espalhadas por todo o centro de Porto Alegre. E você não... Se você ficar uma semana, você não consegue ver tudo. É ali nos né? arredores Da da Praça da Alfândega Mário ali. Quintana, ali, né? Do hotel, perto do hotel. Fica nas proximidades, mas o ponto central é a Praça da Alfândega, bem no coração ali de Porto Alegre mesmo, da famosa Rua dos Andrades, ou Rua da Praia. E as bancas são montadas por todo espaço de rua mesmo, né? E sempre em período de chuva, mas ninguém arreda o pé, dá um jeito, né? E aí tem... E incrível, tá? Porque os expositores, né, vêm do mundo todo, né? Então você tem literatura, né, internacional, né? Você tem... Enfim, né? É um negócio espetacular, assim. Mas fomentado pela escola, né? De ir lá, de ver, né? E assim, de mostrar o quanto a literatura era acessível, né? Porque você, vamos lá, anos 80, anos 90, você imaginava a literatura como algo dos intelectuais, né? Como algo... Né? O livro era caríssimo na época, né? E aí tinha os saldões, né? Então, toda a banca tinha Sebos. os sebos, enfim, era incrível. O negócio realmente muda. Muda o teu contato o teu contato com o material, ele é importante. O físico, né? Exatamente. Esse tipo de evento que a escola
A escola tem que participar. A escola tem que colocar o professor, tem que tirar o professor da sala, tem que participar desse tipo de evento, né? Esse evento vivo, né? Que não acontece no cotidiano. O professor está em sala de aula, dando 1 milhão de aulas e é isso, 1 milhão de né? aulas. É o trabalho pelo trabalho. Mas esse tipo de evento, esse tipo, né, de experiência, né? De experiência, e eu falo muito aí de Passo Fundo, porque eu realmente nunca vi nada igual, assim, da forma como acontecia na época, realmente para a cidade. Para a cidade, as criancinhas, as turmas, as escolas inteiras lá, ouvindo os escritores de literatura infantil ali ao vivo, né? Os chargistas atuando ali em tempo real. Então, isso é uma outra experiência. Você cria um imaginário diferente, né? Vivo, a criança testemunha esse tipo de experiência. E eu acredito que aí se formam, né? Se tem uma experiência e tem um outro sujeito leitor, o modo como ele vê o mundo, as coisas, dentro E isso disso. só é um efeito que ele se retroalimenta, porque um bom leitor pode se tornar um ótimo escritor, né? E aí vai surgindo novos talentos, né? Porque aquilo acaba incentivando, vai te nutrindo e você fica animado e vai de novo, né? E vou escrever um conto, daqui a pouco tô escrevendo uma obra. E muitos escritores que surgiram, né, nesse pós-Feira do Livro, foi justamente porque encontraram editoras independentes, né? E editoras independentes, muitas vezes, nesses momentos. Porque você, para começar, você não começa numa editora dos grandes, né, escritores ou das grandes obras, né? Mas eles são justamente as editoras independentes, as gravadoras independentes, ou seja, são os pequenos que abrem porta para os pequenos. E é nesses espaços, nesses ambientes que você encontra gente que tá lá para dizer, não, vem cá, junta com a gente que a gente empurra. Exato. E o engraçado é que tem toda uma disposição de tecnologias hoje que facilita isso, na verdade, né? Porque antigamente você tinha que bancar uma tiragem, um número de impressões, e tudo aquilo gerava um custo, e o livro realmente tinha um custo muito mais alto. Hoje você tem editoras independentes mesmo que trabalham Tiragens por pequenas, demanda, né? né? Você encomenda o livro, lá recebe em poucos dias na sua casa aquele livro impresso. Ou você utiliza um Kindle ou usa Sim. uma outra tecnologia para ler o livro. Então, tem os meios, né? Mas Tem. é a questão de criar, né, mais leitores por prazer. Exatamente. E a dissertação do Enem, que vai te cobrar ali 5 competências? 5 Sim, competências. E essas competências, professora? Rapidamente, o que a gente pode falar sobre elas? Quais são elas? O que vai ser cobrado ali? Qual que o candidato tem que estar mais atento? Como é que ele chega aí no 900 mais? Então, nós temos aí na redação do Enem 5 competências, né? A competência 1, ela é o formal da língua, né? Então, aquilo que eu tinha dito antes, que o bom texto é 50% que ele coloca o conteúdo, né? As informações que ele traz aí, que sejam coerentes com o tema, com a abordagem, e 50% a linguagem, né? A primeira competência, que ela vai tratar do formal da língua, o tratamento de linguagem mesmo no aspecto mais formal. Então, respeitando aí uma gramática, mas não é só isso, né? É desde a sintaxe da frase, desde a escolha vocabular, né? Esse aspecto mesmo textual. Quando a gente entra na segunda competência, essa é a única competência que ele não pode zerar. Porque se ele zera essa competência, competência 2 é 0 na redação, porque aí significa que ele fugiu ao tema, fugiu ao gênero, né? Então, isso ele zera a redação. Mas a segunda competência é ele mobilizar esses conhecimentos de diferentes áreas do saber para embasar aí, para abordar o seu tema, né? Que é a competência que atualmente aí nesse Enem agora fez um pouquinho de barulho por causa das mudanças de avaliação, mas que não é praticamente uma mudança, né? É uma cobrança maior. A terceira competência é o posicionamento crítico. É ele argumentar,
é ele saber fazer comparações, é ele problematizar o tema, né? Relacionar bem o conteúdo com aquela proposta de defesa do ponto de vista, né? A quarta competência é o quê? É a coesão e a coerência, né? Que aí os nossos alunos às vezes entendem de uma forma um pouco abreviada, achando que é um conectivo apenas, né? Mas é toda uma progressão textual, como ele sintagmatiza a frase, né? Para argumentar, né? Então, a competência 1 e a competência 4, elas estão muito mais voltadas para o aspecto linguístico, né? Um aspecto formal, mais gramatical, o que é aceito e o que não é aceito na língua, e a quarta competência, daí visando aí um aspecto da progressão textual, da organização mesmo coercitiva de um texto dissertativo argumentativo. E a quinta competência é ele conseguir trazer uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, né? Resolver o problema, mitigar aquele problema, né? Uma possível solução, tá? Dentro daquilo que ele abordou no texto. Então, essas são as 5 competências, né? Em que ele é avaliado. Claro que, se a gente for pensar, competência 2 e 3, elas estão bem interligadas, né? Isso não significa que se o aluno trouxe bem um repertório interessante, mas ele não soube problematizar bem, ele não vai tirar a mesma nota nas 2 competências. Mas é impossível ele tirar 80 numa e 200 na outra, né? Vamos pegar as competências ali que envolvem a linguagem, que é a primeira e a quarta. Se o texto dele está cheio de problemas de linguagem formal, possivelmente ele vai escorregar na coesão. Escorregou na coesão, vai ferir a coerência, que é o sentido, né? Então, elas são competências avaliadas de uma forma independente, mas também, né, se eu acabo pecando muito num critério, eu acabo comprometendo um pouco o outro, né? Então, a única competência, digamos ali, mais independente é a 5, né? Porque, de repente, eu posso escrever um texto brilhante, né? Aí até a conclusão, só que na conclusão, enfim, não trouxe a proposta de intervenção, né? Como eu deveria. Aí eu vou ser penalizado só nessa competência 5. Mas as demais, elas estão bem interligadas, né? E existe uma competência que você vê que tem uma abordagem mais homogênea entre os candidatos, que eles não têm tanta dificuldade, e uma outra que eles têm mais dificuldades? Ou isso é muito variado, é muito heterogêneo, assim, entre os candidatos e as competências? Isso muda bastante, né? Mas eu posso dizer assim que a competência que mais eles penam é na argumentação, que é a competência 3, né? E o que isso significa? Isso significa que há uma dificuldade ali, tanto do ponto de vista do conteúdo que ele está trazendo aí, né? Por que ele trouxe, por que ele fez aquela escolha e não essa, né? Daí que entra a questão do repertório de bolso, se ele tem ou não conhecimento de mundo, né? Porque aí ele tem dificuldade de argumentar, né? De defender, de problematizar o tema, certo? Então, se a gente pegar aí um tema que caiu no Enem, persistência da violência contra a mulher, né? Persistência da violência contra a mulher. Esse é um tema de 2015, 16, tá, velho? Né? Mas veja, O tema tá velho, mas o problema continua. o problema continua, né? E Cada veio vez de uma pior. outra forma da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, né? 2 anos atrás aí. Veja. Se caísse nesse Enem, tá completamente atual. Né? Segue. Só que veja, se ele coloca lá para mim só que o problema é o patriarcado, o machismo, e ele não problematiza, não me diz como, não traz um embasamento teórico, ele vai cair no senso comum, né? Ele vai cair no senso comum. Falando antes dos últimos dias ali do Rio de Janeiro, o aluno vai abordar da questão da violência, né, nas periferias brasileiras. Ele vai dizer que o problema é o tráfico de drogas, mas ele tem dificuldade de problematizar, mas por que o tráfico de drogas ainda é um problema no Brasil? Ele não consegue associar isso com a desigualdade social. Ele não consegue associar que o problema maior não está no menino lá que está fazendo isso por necessidade, mas é um problema muito mais complexo. O nosso aluno, ele tem dificuldade de chegar à raiz do problema, sabe? De fazer esse link lá com a história,
né? País colonizado, é um Brasil construído à base de violências em cima de violências, e ele não consegue identificar que isso tem reflexo até hoje. Os temas do Enem são esses, né? São esses, sociais. Por mais que a gente caia num tema como a questão ambiental, a questão da saúde, isso tem reflexo aqui justamente, né, na nossa história, na ideia de colonização. O aluno vai citar lá, por exemplo, algum autor que vai falar que o Brasil é um país miscigenado, mas ele não consegue problematizar que essa miscigenação também é fruto de uma violência, né? Então, a competência 3 é a mais difícil, né? É a mais difícil. Depois eu diria que vem a 2, né? Justamente porque o aluno está ainda, infelizmente, pensando, posso citar tal pessoa, posso trazer isso, posso trazer aquilo? Daí eu sempre questiono, mas você leu a obra, você tem condições de argumentar? Se não é a mesma coisa que você pedir aqui para eu falar sobre física, eu não sei. E quando eu não tenho domínio sobre isso, eu tenho dificuldade para argumentar, né? Então, a competência 3, ela é a mais complicada, assim. E eu acho que eles vão melhor aí né, nos nossos estudantes que têm acesso, né? Então, falando aqui de estudantes que têm acesso a uma boa escola, que têm acesso à educação, que têm acesso à leitura, é a competência 1 no formal da língua, né? Que aí eles... Então, ali ele já praticamente garante uma pontuação na 1 e na 4. É. Se ele se preocupar Podem não bem... ser, não necessariamente iguais aí, né? Sim. Mas não vai ter uma discrepância, né? Maior, senão, né, nem faria sentido aí, né? Se ele domina bem a língua ali no seu aspecto formal, ele também consegue dar uma coerência ali né, no encadeamento das ideias, na progressão do texto, né? Então estão aí nós bem relacionados. Aí eu confesso que a gente precisa muito, muito de ajuda enquanto educação nacional, né? Porque o brasileiro não gosta da língua portuguesa. Ele rejeita a sua própria língua. Ele tem dificuldade de se apropriar e de ser dono do seu idioma, de sentir orgulho do seu idioma, de falar bem o seu idioma. A escola, da maneira como o nosso idioma, ele é trabalhado, ele é ensinado, estruturalmente ele está planejado, ele faz com que o estudante odeie a língua portuguesa, né? E isso faz com que a gente se afaste do nosso próprio orgulho de idioma. Você vai ver em outros países, outras nações, eles têm orgulho do idioma deles, das suas regras gramaticais, das suas expressões, da sua linguagem, né? E isso é um desafio, porque se você perguntar assim, de cada 100 estudantes, quando chega a aula de língua portuguesa no seu horário curricular, se ele está animado para a aula. Pergunta para a ver, né? Se ele está animado para aprender, para poder se apropriar, de usufruir melhor do seu próprio idioma, né? Basta dizer que nós mesmos dizemos que um dos piores idiomas para aprender no mundo é o de língua portuguesa, que nós mesmos não conseguimos dominar, né? Então, imagina, né? A gente não domina o nosso próprio idioma, né? E aí como é que vai produzir algo que você não gosta, né? Infelizmente, né? Aí a maneira como está estruturado, né? É isso que eu me refiro. Sim, o modo como essa língua chega ao estudante é ainda, eu diria que segue sendo ainda um pouco Idade Média, né? Decoreba de regras, classificação. Você não precisa cobrar do teu estudante de ensino médio classificar coisas. Isso quem tem que saber é o professor de português, de gramática. O que ele tem que saber é quando usar, por que usar, como eu vou usar, que pressuposto na língua eu vou criar. A língua cria pressupostos, né? Então ele precisa saber sobreviver com essa linguagem, independentemente da situação de comunicação. Pode ser numa conversa de bar com os amigos, ou pode ser diante de uma prova formal do vestibular, né? E a escola ainda está bastante arcaica em relação a isso. Porque a nossa língua bem falada, a nossa língua bem usada, a nossa língua bem dominada, ela é muito bonita. Ela tem muitos recursos. Ela tem, assim,
muitas fontes para criatividade, você tem um repertório amplo, incrível, né? Quando você pega, por exemplo, alguns idiomas, né? Que eles têm uma palavra para vários significados, né? Nós temos várias palavras para vários significados, né? Então, o nosso repertório é amplo, nosso acervo linguístico é amplo. E isso também não quer dizer que tem que combater o diário, o coloquial, o informal, né? O Regional. regional, nada. Não. Tudo isso é mais, tudo isso acrescenta, tudo isso expande e não é para ser combatido, né? Então, a gente percebe assim que talvez a nossa própria academia tenha dificuldades de estar aberta também, né? E não ser combativa, né? Dizer, não, legal, essa expressão, de onde é que você tirou? De Exatamente. onde você tirou? Qual é a referência? Que bacana! Quando você diz isso, você quer dizer aquilo, né? Eu estava esses dias numa cidade que aí a secretária estava dizendo que a diretora estava irada, né? Então você tem irada, pé da vida e outras tantas expressões. E aí ela disse assim, ó, ela estava para 10. Aí eu digo, tava para 10. Aí eu fiquei boiando, daí eu não consegui continuar a comunicação, eu não consegui permanecer no diálogo, né? Aí eu disse, tá, gente, desculpa, mas assim, ó, como assim tava para 10? Não, ela tava muito furiosa, muito irada. Daí eu falei, tá, pra que para 10? Que 10 é o máximo. Daí eu falei, tá, então aqui na cidade de vocês, quando vocês falam que alguém tá para 10, sai de perto. Ela diz, é isso aí. Aí eu falei, tá, então tá bom, né? Então, assim, não tá errado nem certo, nada, só é diferente, né? Então tem uma referência, tem um contexto, né? Por que aquilo foi dito daquela forma, né? E tudo mais. Então, na verdade, a linguagem, né? Ela é viva, né? Ela se expande, ela se transforma, ela se reapresenta. Então, o que a gente precisava fazer é mostrar justamente para nossas crianças e adolescentes que tudo é bem-vindo. Só vamos procurar entender essa estrutura, como que isso pode ser adequadamente utilizado, em que contexto, em que ambiente, em que momento, né, e tudo mais, para que possa, né, atingir o objetivo pretendido pelo emissor, né, pelo comunicador, etc. Mas não, quando você diz que só isso serve, que tudo isso é errado, né, que só o falante dessa forma é o correto, é o exemplo, então é como se eu dissesse assim, tá, então eu não reconheço esse idioma. Eu não reconheço esse idioma como meu idioma, porque eu não falo assim. Os meus amigos não falam assim. Na minha cidade a gente não fala assim. Lá em casa a gente não fala assim, né? E aí a linguagem se torna algo distante. Exatamente. E aí, quando a gente tem os vestibulares, né, com gêneros variados, como a UFSC, a UDESC, que agora adotou também, né, você oportuniza também o candidato, claro, além de evitar que esses modelos prontos de dissertação transitem nas universidades federais, porque aí a gente não tem autoria, isso é plágio, né? Esses modelos prontos são plágios. Não consegue se provar se o aluno realmente sabe escrever. E quando você trabalha com gêneros variados, com a linguagem da crônica, né, com o conto, com o textão da internet, com a página de diário, você consegue mobilizar todos esses saberes, essas linguagens e a variação linguística, né? O núcleo sobre sociolinguística, que trabalha justamente essa ideia que não existe certo e nem errado na língua, está aqui na UFSC, referência para o mundo, né, da sociolinguística. Mas existe, por causa justamente desse engessamento, isso está certo, isso está errado, que ainda prolifera nos centros de ensino, o aluno ele não tem culpa, ele não é responsável, né? Porque ele realmente não sabe, ele fica inseguro se eu posso fazer isso aqui, se eu posso dizer dessa forma, se eu posso xingar o personagem naquele texto, né? Então, traz muito isso a linguagem. Ela deveria, pelo menos, né, para fazer sentido, deveria ser vista como um barco, né? A gente só vai saber se o barco funciona e realmente é barco e não afunda quando ele está no rio, quando for lançado ao mar. Com a linguagem é a mesma coisa. Tanto que quando todo mundo aqui já deu uma bola fora,
né? Falou uma besteira num lugar, num momento. Eu segui das vezes. Num momento, para alguém que Várias. não deveria. Então, veja, agora se eu tô frente a frente com vocês, eu posso dizer, não foi bem isso que eu quis dizer. Como assim? Não quis dizer, mas disse. Às vezes a gente vai explicar e só piora. Mas quando a gente está no texto escrito, a língua cria pressupostos e é impossível já tá escrito. Ainda mais agora com a internet, você publicou lá, já foi e já é tarde, né? Então... essa pluralidade que a gente tem, a variação linguística, seja regional, né, seja de formal ou informal da língua, ela é muito presente e ela vai estar no texto do aluno. Tanto é que acho que a UFSC dá um grande show esse ano quando adota lá a graphic novel, os donos da bola. Cara, Os donos da ela bola. deu show no textão, Uhum. ela deu show no disco o ano passado, Da na Tropicália. Tropicália. A graphic novel desse ano, né? Os Donos da Bola lá, sensacional aquele livro. Pô, só a UFSC dá show atrás de show. Eu acho que São domínios diferentes de linguagem, coisa que na nossa época a gente só via o clássico, né? Só o clássico, sempre vai estar o clássico ali, né? Da literatura, e as pessoas insistem em falar sobre o clássico, não que não deva falar, né? Mas a gente já não precisa... Ele já está instituído, ele não precisa mais de uma validação, né? Mas além disso, o que acontece, né? Essa linguagem diferente, né? A própria presença do Jorge Amado dentro dos contextos de vestibular, o Jorge Amado que foi queimado em praça pública em Salvador, né? E que traz todo o funcionamento ali do Brasil, né? Que está ali no início. Então o aluno tem que ter contato com isso. Tá muito bom, né? A lista da UDESC também. A salvação. Eu acho que sim, eu acho que alguém tem que ter coragem de buscar, de manter. Eu acho que as propostas das listas são isso, sempre existem debates, né, e pontos, né. É uma pena que a gente perca muito tempo tentando atribuir ou rotular, né, as listas, ou os gêneros, ou isso, aquilo, etc., ou polarizar com a ideia da política, né, ideológica, né. E a gente perde a chance, muitas vezes, de se enriquecer com o conteúdo, né? Penso que a forma como a universidade procura, através também, né, do seu repertório ali das leituras obrigatórias, trazer, né, pelo menos, né, uma sugestão de pensamento, sempre é bem-vinda, né? Claro que todo mundo tem direito à sua opinião, mas a gente não precisa... agredir, né? A gente não precisa amar também, porque os gostos da leitura, dos autores, das ideias dos autores, também é de livre escolha, né? Você pode gostar de determinado autor, o Rony não, eu também não, e por isso que é bom, né? Essa chance de a gente poder sempre ter, né, as suas preferências. Mas, professor, a gente quer agradecer imensamente a sua vinda aqui ao Escola em Voz. Nós desejamos, né, imensamente uma boa recuperação, que o pessoal não está vendo, mas seu pé está quebrado, né? Na Tá semana do Enem, na semana de redação, e você quer correr o estado dando aula. Quero ver como é que você vai conseguir fazer isso. Mas parabéns pelo trabalho junto aos estudantes aí de ensino médio, especialmente terceirão cursinhos, né? Preparação para o vestibular, tá certo? E para o Enem, né? Temos nesse final de semana o primeiro domingo de prova lá do Enem, certo? E nem vou perguntar após tal tema, porque eu descobri que os professores de redação realmente comprometidos com as suas aulas não gostam dessa pergunta. Aprendi isso num outro episódio, tá? E por isso eu não vou fazer, tá bom? Né? Deixo aqui, né? Mas dentro de você tem sempre a aposta, acho que é legal, né? A aposta, o palpite, né? Aí Em a relação gente a vai possíveis pensando. termos, né? Dentro do cenário que a gente está vivendo, tem algumas coisas que são prováveis, né? Que estão ali mais quentes, né? Pro momento, né? Mas é isso. Obrigado, né? Obrigada, Fica à foi um vontade, prazer. Prazer estar aí. Desejo aí a todos esses jovens estudantes aí uma ótima prova de redação. Arrasem e falem daquilo que faz sentido no tema. É isso aí. E com isso nós encerramos mais um episódio do podcast Educação Escola em Voz. Hoje com a presença ilustríssima da professora doutora Débora Facim. Prazer recebê-la aqui, professora. Com o meu amigo Anderson Gross. Nesta jornada que temos aí de episódios para o Enem e Vestibulares 2025, 2026. Que a partir desse virão vários, né? Temos vários episódios aí em sequência
falando dos próximos concursos, né? Vários virão. Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem. A principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross. O consultor número 1 das escolas particulares.